Olá pessoal, bem-vindos à parte 7 do tutorial do Pandas. Nesse vídeo a gente vai trabalhar com chaves primárias e secundárias, tá? Para fazer junção de tabelas. Na prática você pode se deparar com essa situação, tá? Onde você recebe informações separadas em várias tabelas. Geralmente, se existe alguma relação entre essas tabelas, essa relação é feita através do que a gente chama de chaves primárias e secundárias, tá? Então, a gente vai trabalhar com três arquivos. Esses três arquivos estão aí na descrição, tá? O link para você baixar. Uma delas contém cursos, tá? De algum tipo de faculdade, sei lá. O outro contém pessoas, que são os alunos. E a terceira tabela relaciona alunos, tá? Pessoas com cursos. Eu aqui já coloquei os comandos que a gente vai precisar, tá? Eu importei o matplotlib.pyplot splt, né, que é aquele comando grande aqui para importar o pacote de gráfico, tá? Com esse apelidozinho plt, a gente vai utilizar isso para responder algumas perguntas em relação a esse exemplo aqui lá no final do vídeo, tá? E importei, obviamente, o pandas com o apelidozinho pd, tá? E vou criar três data frames. Eu vou chamar assim, tá? Vou chamar o primeiro de df underline pessoas, o segundo de df underline cursos, esse daqui vai ser df underline pessoas underline cursos, tá? Esse primeiro eu estou importando a partir da base csv.pessoas, o segundo cursos.csv e o terceiro pessoas underline cursos.csv. Vou rodar aqui para a gente dar uma olhada, tá? df.pessoas é essa basezinha aqui. Nós temos três colunas, tá? A gente tem o id, tá? O identificador desse aluno, dessa pessoa, o nome e a idade. São essas as informações básicas que a gente tem para as pessoas, tá? Um detalhe, a gente tem uma coluna ID que está vendo aqui, vocês estão percebendo que ela é idêntica a essa outra coluna que foi criada automaticamente na hora da criação do data frame, tá? Geralmente já existe uma coluna na tabela que você vai importar identificando o ID, tá, das informações que estão guardadas nela. O Pandas ele cria um índice, um ID, tá? Um tipo de ID aqui de forma automática do mesmo jeito. Só que a gente vai utilizar essa informação aqui para cruzar e não essa daqui, tá? Só para deixar claro. Então a gente tem aí 7 pessoas. Vou dar uma olhada aqui no DF cursos. A gente tem 20 cursos. Eu vou deixar assim mesmo. 20 cursos. A gente tem a informação, o ID, como sempre, né? O nome do curso e o semestre associado a esse curso. E por último a gente tem o df underline pessoas underline cursos, que é uma tabela que relaciona as duas anteriores, tá? A gente tem aqui essa tabela identificando que cursos cada pessoa faz. Por exemplo, a pessoa que tem o ID 0 faz o curso 1, a mesma pessoa também faz o curso 3, 4, 6 e 7. Ó. Todos esses cursos estão associados a pessoa com ID 0. Tá? Se eu olhar aqui, a pessoa com ID 0 é essa que tem o nome 1, tá? E tem 12 anos. E o curso 1 é esse curso aqui, ó, o curso de ID1, que é esse daqui, tá? É o curso C2, então ele faz ó, o curso C2, esse daqui é o C4, C5, C7 e C8. Então essa tabela, ó, geralmente ela é bem grande, tá? Tabelas que relacionam duas tabelas. Então a gente vai utilizar essa tabela aqui para conseguir cruzar as informações de cursos e pessoas, tá? Então o comando que a gente utiliza é um comando chamado join, tá? É um comando do data frame. Então a gente sempre vai utilizar aqui o data frame de referência. No nosso caso, o data frame de referência é esse data frame aqui que contém os pares de IDs das outras duas tabelas, tá? Então df underline pessoas underline cursos é nossa tabela de referência. Então eu vou colocar aqui ponto join, que é a função que a gente vai utilizar para juntar, tá, as duas. E o parâmetro que ele quer receber aqui, ó, é order, tá? Ele quer saber qual é o data frame que ele vai relacionar com esse daqui que a gente está querendo juntar, tá? Que no caso é o df underline pessoas underline cursos. A gente vai iniciar, deixa eu ver aqui pelo que eu organizei, foi primeiro para pessoas, né?
pessoas. Então, df.pessoas é o data frame que a gente vai utilizar para cruzar os dois. Um detalhe, quando eu passo aqui o data frame, ele já tá, ele vai entender como referência para fazer a junção, tá? O ID desse data framezinho aqui, tá? O underline pessoas, tá? Esse data frame, ele tem um índice, o índice automático dele, tá? E o comando join, ele toma como referência o índice desse data frame, e não a coluna ID que a gente tinha lá, tá? Então, a gente precisa utilizar o comando set index, tá? E eu vou especificar que eu quero que a coluna ID seja o índice desse data frame aqui. Eu preciso sempre fazer isso toda vez que eu tiver uma coluna, tá, no meu data frame que identifica que é utilizado como o ID dessa tabela. Vou passar uma vírgula e eu tenho que dizer aqui, ó, on, o parâmetro on vai me dizer agora qual é a coluna do data frame, tá, original aqui, que eu vou utilizar para cruzar com esse daqui que possui esse índice aqui, tá? No nosso caso é o ID underline pessoa, né? Ó. ID underline pessoa é o ID associado ao ID da tabela pessoas, tá? Se eu rodar isso daqui, o resultado vai ser o data frame original acrescido aqui das colunas do data frame que está sendo juntado, tá? Está sendo agregado aqui. Nesse caso, ó, a gente tem a pessoa 0, é a pessoa que tem o nome 1, idade 12, né? Aqui aparece ela de novo, então, ó, o nome e a idade aparece duplicado bem aqui, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, como a gente rodou e apareceu o resultado aqui embaixo, de novo isso significa que a gente não alterou esse data frame, né? A gente vai manter ele, então eu vou criar um novo data frame que a gente vai chamar de df1, tá? df1 vai ser esse data frame que já contém as informações da tabela cursos embutido aqui já na tabela pessoas underline cursos, tá? Vou rodar esse comando e a gente criou o nosso data frame. Só para a gente dar uma olhada aqui de novo. Vou rodar aqui embaixo, df1, né? Ó, aquela nossa tabelinha já com o nome e a idade, tá? Eu vou fazer a mesma operação e vou utilizar aqui o df1, tá? Que já é a tabela alterada, df1.join. Agora eu quero acrescentar as informações dos cursos, então df underline cursos, e lembrando, eu tenho que setar o index para ser o ID dessa tabela, tá? A coluna que está identificada lá como ID. Eu vou fazer o cruzamento considerando o ID underline curso, que é o nome, ó, que aparece aqui na identificação de curso para o data frame pessoas underline cursos, tá? Se eu executar, olha só, nós temos agora todas as informações em um data frame só, né? A gente não vai precisar mais utilizar esses dois, tá? A gente tem tudo já organizado nesse data frame df1 aqui, que na verdade eu vou copiar esse comando e vou criar um data frame chamado df2, tá? Nessa linha mesmo, vou chamar de df2, vai ser igual a isso daqui, vou executar e pronto. O data frame df2 ele contém todas as nossas informações. Qual é a vantagem da gente fazer esse tipo de agregação, né? Eu tenho várias informações separadas e eu estou juntando todas elas em uma só. A vantagem é que você consegue calcular algumas estatísticas que não eram possíveis de ser calculadas quando essas tabelas estavam separadas, tá? Por exemplo, se eu quiser saber o número de alunos matriculados em cada semestre, eu preciso dessa informação cruzada, né? Para responder essa pergunta aqui de baixo, do mesmo jeito, né? Se eu quiser saber a idade média dos alunos por curso, eu também vou precisar utilizar o df2, que é essa tabela que agrega todas as informações, tá? Então eu vou, para finalizar, vou calcular essas duas estatísticas. Então, para calcular o número de alunos matriculados em cada semestre, o que eu posso fazer aqui é o seguinte, df2 posso utilizar o comando value counts, tá? Só que eu vou aplicar na coluna semestre. A gente tem uma coluna semestre, né? Deixa eu só criar aqui uma df2
ponto head, só para a gente ver as primeiras linhas aqui, tá? Para ver alguma referência. Então a gente tem uma coluna chamada semestre. Essa coluna eu vou aplicar o comando value count e o resultado é a contagem, né, de cada ocorrência. Então, ó, semestre 3 é o que tem mais alunos matriculados, ó, são 9. Semestre 2, 8. Se eu quiser organizar isso num gráfico de barras, eu vou chamar de, sei lá, a variável vai ser count semestre, tá? Vai ser o resultado dessa operação aqui, que é uma série, ó, onde o índice é o semestre e o valor é a frequência, tá? Eu vou utilizar o plt.bar, vou passar o count semestre.index como sendo o nome de cada barrinha e o count underline semestre.values vai ser as frequências. Se eu executar, a gente tem um gráfico aqui mostrando, ó, ordenando do semestre 1 ao 6, mostrando a frequência, né, o número de alunos que está matriculado em cada semestre. Para responder a segunda pergunta, ó, qual é a idade média dos alunos por curso, a gente vai utilizar o comando group by, tá? df2.group_by. A gente quer fazer o agrupamento por curso, né? Então eu vou agrupar por curso. Eu posso escrever assim, então eu posso colocar df.curso. Vou fazer assim, df.curso, colocar entre aspas mesmo, cursos. Qual é o nome aqui? Posso utilizar o ID ou o nome. Vou utilizar o nome, tá? Nome curso, para ficar mais interessante. Então, nome underline curso é o nome dessa tabela aqui que contém o nome de cada curso, tá? Então, o que a gente quer fazer aqui é agrupar calculando a média, né? Se eu fizer isso daqui, ó, a gente vai ter um data frame cujo índice são os cursos, tá? E nas estatísticas aqui eu tenho a média para cada coluna. No caso eu quero acessar a coluna idade, né? Então ponto idade, escrevi errado aqui, idade. Eu tenho, ó, a média de idade para cada curso, tá? Como é uma série, eu posso associar isso daqui a uma variável, vou chamar de idade curso, vai ser igual a isso daqui. Se eu quiser criar um gráfico de barras para representar essa informação, é só utilizar o plt.bar. Ou melhor, vou utilizar o comando direto na série, tá? Eu tenho aqui a idade, ó. Não precisa fazer isso, mais fácil. Ponto idade é uma série. A série tem uma função chamada plot, que eu posso passar aqui para o tipo dela, ó, kind, ser igual a bar. Se a gente executar, ó, fica bem mais fácil, né? Tá aqui a idade média de cada um representado por um gráfico de barras. Se eu quisesse, por exemplo, calcular a idade média dos alunos por semestre, basta copiar esse comando para você e utilizar no lugar do nome do curso o semestre, tá? Então agora eu tenho a idade média dos alunos por semestre, tá? Esses comandos são bem úteis. Isso daqui é importante entender bem como é que funciona, tá? Esse vídeo vai até aí. No próximo vídeo a gente vai aprender funcionalidades avançadas agora do Python, tá? Uma delas é essa que eu me adiantei, tá? Que era o group by, que a gente vai se dedicar um pouco mais a ela, porque ela é bem flexível. Ela tem uma porção de funcionalidades que deixam o Excel, por exemplo, no chinelo, tá? Ele não consegue fazer operações no nível que o group by faz aqui no Pandas, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Muito obrigado e até a próxima.